de hoje está conceituada para trabalhar a atividade física, a educação física, suas diferenças, os conceitos e a sua história. A atividade física tem sido vista como um elemento muito importante da vida dos seres humanos e dos animais. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o movimento nas primeiras civilizações. O movimento nas primeiras civilizações era entendido como uma atividade utilitária, uma atividade de sobrevivência, uma vez que o ser humano era um ser nômade, que andava de campo em campo buscando a sua sobrevivência, através da caça e através da pesca. Uma vez que o ser humano se tornou fixo, se fixou num lugar, ele pôde criar o seu clã e aí aparecem as divisões de funções. Homens, crianças e mulheres tinham as suas atribuições dentro da tribo. Como em relação à atividade física masculina, atividade física feita pelos homens e pelos meninos, podemos dizer que a atividade era feita do lado de fora da casa, eram atividades externas, como caçar, como pescar, como trazer os proventos para casa, os proventos para a sua família. Já as mulheres e as meninas ficavam próximas à casa, faziam atividades chamadas atividades internas, plantavam nas cercanias da casa, costuravam, cozinhavam e tratavam do lar, assim como as mulheres fazem nos dias de hoje. Sabemos, entretanto, que existem dois grupos diferenciados dentro do clã, o grupo dos pajés e o grupo dos guerreiros. O grupo dos pajés se ocupava em orar, predizer, fazer benzeduras, orações e fazer banhos de erva para todos os indivíduos do clã. Já os guerreiros eram indivíduos preparados e treinados para terem aptidão física, para lutarem contra os inimigos que invadissem a sua tribo, seu espaço físico, prejudicando o seu clã. Vamos então ver as formas de expressão da atividade física. A primeira forma é a forma utilitária e a forma de sobrevivência, mas ainda existe a forma recreacional, que é formada pelos jogos e pelas danças. Como vocês podem observar, a atividade física e o movimento é uma das linguagens humanas, bastante importantes no processo de civilização. Forma de expressão e de comunicação da linguagem corporal. Ao lado da linguagem corporal, nós também temos a linguagem oral, a linguagem pictórica e a linguagem plástica, que o homem foi desenvolvendo ao longo do processo de civilização. Com isso, a atividade física foi sendo elaborada e foi se tornando o que hoje chamamos de educação física, que possui objeto próprio de estudo, de análise e de aplicação, como as aulas de educação física na escola. Hoje ela é entendida como uma área multidisciplinar, cujos aspectos eu gostaria de desenvolver agora. Aspecto filosófico. O aspecto filosófico merece bastante destaque na prática da educação física atual. Ele foi recomendado por Platão, dizendo que a ginástica era para o corpo e a música era para a alma. Traduzido hoje em dia, é o aspecto que não aparece na atividade física, mas ele é bastante importante, porque ele diz respeito à reflexão sobre o movimento, sobre o exercício e qual é a nossa intenção em fazer atividade física supervisionada ou a educação física com um professor bastante competente. O segundo aspecto bastante relevante diz respeito aos aspectos históricos. Ou seja, quando eu realizo um movimento, um exercício, um jogo ou uma dança, seria interessante se a gente soubesse se os nossos antepassados praticaram o exercício, se os nossos antepassados jogaram a amarelinha ou se aquela atividade é uma atividade inédita, criada por mim naquele momento para me divertir, para aprender ou para me recrear. Outro aspecto importante é aquele que aparece, diz respeito ao aspecto biológico do corpo concreto. São os músculos que estão trabalhando. São músculos grandes, como os músculos da coxa, ou são os músculos pequenos, aqueles que servem para a gente escrever, para a gente desenhar, tão importantes quanto a globalidade do movimento físico. Outro aspecto bastante relevante
diz respeito ao aspecto psicológico. Ou seja, se aquele exercício, o movimento, o jogo me fazem bem ou me estressam. O último item, que tem sido bastante estudado, diz respeito ao aspecto social. Quero dizer que o aspecto social é que o movimento, o jogo, o esporte, a dança, a luta e a ginástica, que são os conteúdos da educação física atual, podem me inserir num grande grupo social. Isso tem sido demonstrado através dos estudos de inúmeros pesquisadores, tanto no mundo quanto no Brasil. Só para esclarecer um pouquinho, né, para a gente não ter muitas dúvidas, eu gostaria de dizer que a sociedade também determina a atividade física, o esporte ou a dança que a gente vai executar. Por exemplo, uma atividade física, um esporte bastante consagrado no Brasil é o futebol. Com relação a Cuba, eu poderia dizer que é o beisebol. Já nos Estados Unidos, o basquetebol é o rei de todas as quadras dos meninos americanos. E a ginástica tem sido consagrada pela Romênia e o balé pela Rússia, que são as maiores escolas de dança clássica do mundo. Como a gente pode observar, da atividade física à educação física, existe uma grande história, um percurso enorme civilizatório sendo percorrido. Hoje em dia, a educação física merece destaque nas grandes cidades, nas escolas, nas academias, e tem sido estudada também pelos grupos especiais, que são as pessoas portadoras de necessidades educativas especiais. A educação física hoje representa uma forma humana de suprimir o sofrimento, de dar sobrevivência aos indivíduos que moram na grande cidade. Ela representa saúde, saúde física, o bem-estar psíquico, social e a saúde mental propriamente dita. Ela promove a aptidão física e ela insere as pessoas dentro de grupos sociais, maiores ou menores. Dependendo da idade, a educação física pode ser praticada por crianças, com diferentes objetivos pelos jovens, pelos adultos e pelos idosos. Agora vamos ver a opinião das pessoas sobre a definição do que é atividade física, movimento e educação física. Movimento é uma ação que eu tenho involuntária, sem coordenação alguma. É uma ação do dia a dia. O movimento é uma ação que a gente faz sem pensar. Eu acho que movimento é quando você pratica qualquer coisa, andar, caminhar, essas coisas assim. Movimento é o que você faz constantemente. Atividade física é quando você pratica os movimentos, no caso, é quando você se torna rotineiro. Você faz várias e várias vezes. Atividade física é aquela ação que eu procuro fazer de uma maneira a compensar um esforço que eu não fiz, tentando melhorar o meu condicionamento. A atividade física é quando você anda de bicicleta no parque, vai com a intenção de fazer uma atividade física com um propósito, sei lá, de perder peso, de melhorar a aparência. A atividade você faz constantemente, sim, só que periodicamente. Atividade física, para mim, é você estar praticando um esporte, jogando um futebol, uma natação. E educação física é quando você pratica atividade física, só que com uma supervisão, alguém te orientando como fazer. E educação física é quando eu tenho esses movimentos tomados acompanhados por algum profissional da área. Educação física é quando você tem uma opinião profissional sobre os exercícios, que você faz direito, como deve ser feito, sem prejudicar a saúde. Educação física é você estar estudando as atividades que tem na educação física, o corpo humano, alguma coisa assim. E educação física é educar o nosso corpo. É o que você faz no colégio, tipo, com o professor, assim, professor te ensinando e tal. Como a gente pode perceber, as opiniões sobre a atividade física, sobre o movimento e a educação física, são muito variadas. Depende da opinião das pessoas e daquilo que elas tiveram como informação ou pela mídia ou pelo professor de educação física. As opiniões divergem bastante, então essa é uma das razões para que a gente precise estudar a educação física para melhor defini-la, conceituá-la e aplicá-la melhor. Por que estudar a educação física? Por que tirar tantas as dúvidas que nós temos hoje em dia? A educação física ou a atividade física faz parte do acervo humano, composto de jogo, ginástica, dança,
luta e os esportes a partir do século XIX, quando o esporte toma o seu assento no lugar da competição. Em segundo lugar, porque a atividade física competitiva ou cooperativa sempre esteve presente, seja no Oriente, seja no Ocidente. Aonde isso tudo começou? No Oriente, nós podemos destacar alguns países como a Índia, em que a yoga e os exercícios respiratórios eram a prática comum de toda a sociedade, visando o bem-estar e o equilíbrio. Na Mongólia, nós temos as lutas, as ginásticas como prática intimidatória, os jogos com bola e atividades a cavalo. No Japão, nós temos todas as formas de luta, conhecidas hoje como judô, kenpo, aikido e sumô. Já no Irã, nós temos todas as práticas de ginásticas, os saltos, as flexões, levantamento de tábuas como atividade de sobrepeso, atividades com halteres, manejo de lança, polo a cavalo e o manejo do arco. Com relação ao Tibete, as práticas que conhecemos são aquelas ligadas à atividade de andar grandes distâncias, suportando o frio, suportando a fome e suportando a neve, num clima bastante ruim para o próprio condicionamento físico. Agora eu gostaria de falar sobre a Grécia, o país berço dos Jogos Olímpicos, revividos pelo Barão de Coubertin em 1896. Para o homem grego, principalmente o homem ateniense, a educação física praticada nas escolas, pelos efebos, pelos adolescentes do sexo masculino, a educação física era uma atividade bastante importante para a formação integral do menino. Principalmente o menino que iria governar o Estado, a cidade-estado de Atenas. Para Platão, grande filósofo grego, a educação física, principalmente a ginástica, deveria ser praticada desde cedo pelos meninos. Ele recomendava massagens que as mães deveriam fazer na pele de seu filho. Servia como o primeiro e super importante diálogo corporal. A ginástica propriamente dita era deixada quando a criança entrava na escola. Antes disso, até 6 anos de idade, todos os meninos gregos deveriam jogar com os seus companheiros. Esse jogo, que hoje a gente chama de jogo de faz de conta, o jogo simbólico, era a primeira iniciativa do que a gente pode chamar do exercício da cidadania. O jogo para Platão, servindo como exercício da cidadania, deveria ser praticado pelos meninos no espaço sagrado. O que eu entendo por espaço sagrado? Espaço sagrado era um lugar onde as crianças poderiam brincar, sob a supervisão da sua mãe e sob a supervisão da sua ama. Caso as crianças não conseguissem cumprir as regras por elas combinadas, só aí deveria haver a interferência dos mais velhos, da ama ou de suas mães, para que o jogo pudesse prosseguir. Com relação à cidade-estado de Esparta, eu gostaria de dizer que as práticas das atividades físicas, a prática das atividades gímnico-desportivas, que era assim como eles chamavam, era bastante forte e tinha outro objetivo, que era o treinamento dos meninos para a guerra e da força física, do bem-estar do corpo para gerar filhos fortes para um estado forte. Esta prática, esse treinamento cotidiano, consagrou os esportistas, consagrou os alunos das escolas de Esparta como os primeiros vencedores dos Jogos Olímpicos realizados nas diversas cidades da Grécia. Já em Roma, a gente tem uma educação física bastante diferente. O valor do belo, do bonito, do estético, do moralmente perfeito, perdeu seu lugar para uma função utilitarista. Os romanos eram bem mais práticos, usavam o movimento primeiro para a fixação e para a guerra do território em que eles estavam ocupando. No segundo período, utilizaram do movimento para construir o seu acervo cultural, formado pelas lutas, formado pelas danças e formado pelas atividades
de ataque e de defesa, como a gente pode assistir no filme O Gladiador. Era a chamada política do pão e do circo, que nós podemos ver nas diversas manifestações midiáticas que a gente tem à nossa disposição. Um terceiro período bastante importante é o período da Idade Média, em que o movimento, a atividade física e a educação física recebe duas versões. A primeira versão é a versão da Igreja, é a Idade das Trevas, em que o movimento era condenado e não poderia ser praticado a não ser pelo cavaleiro, aquele que defendia o Santo Graal. Essa forma de expressão, essa forma lúdica de representar a guerra sob forma de jogo, tinham duas formas de serem jogadas: as justas e o torneio. As justas era uma atividade de montaria, praticada um contra um, num terreno, a princípio, bastante irregular, chamada liça. A outra forma de jogo foi chamada de justa. A justa era praticada por uma coletividade de cavaleiros. Ganhava aquele que tivesse o menor número de cavaleiros desmontados. E acreditem, valia a mão da princesa, a mão da donzela que estava em jogo. Posteriormente, a justa, com tanta visão sangrenta, foi retirada, sendo atribuído agora uma nova forma de jogar, que foi denominada de carrossel pelos reis espanhóis. A segunda versão, e menos conhecida, é aquela formulada por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino faz uma comparação entre Deus, a criação do mundo, a Gênese, e o ato do jogo, que é um ato de recriação humano. Então, nós podemos perceber que para a humanidade existiam duas formas de movimento. A primeira, feita pela classe nobre, que é a atividade com os cavalos, sejam os torneios, sejam as justas, seja o carrossel. E a segunda atividade, que são os jogos que brincam ou que eram brincados pelas pessoas mais simples, que são aquelas atividades que podem ser vistas nos quadros do Bruegel. Com relação ao período do Renascimento, eu posso afirmar que ele é um divisor de águas. A partir do Renascimento, do grande período humanista, nós temos o nascimento da educação física tal como ela é concebida agora. Para que ela seja entendida como educação física, como uma área de estudo, de pesquisa, de investigação e de aplicação, precisou haver a ação de alguns filósofos, que vamos declinar agora. Os pressupostos de Locke, os escritos de Rousseau, as atribuições que Kant deu à educação física serviram como suporte de uma prática supervisionada nas poucas escolas existentes na Itália, particularmente em Mantua, ou em Mantova, como temos nos livros. É lá, em Mantova, que Feltre cria uma escola, chamada A Jocosa, ou seja, a casa do jogo, na qual os meninos aprendiam a ler, a escrever, a contar e a praticar os jogos com bola, visando a recreação e visando a manutenção e a autodisciplina. Para Locke, é importante o exercício físico para a autorregulação. Ele preconizava que a disciplina, o rigor orgânico, era bastante importante para que as crianças, particularmente os meninos, já que eram eles que iam às escolas, tivessem aprendizagem concreta, ou seja, pudessem aproveitar tudo aquilo que o professor lhes ensinasse, dentro de sala de aula, evidente. Já para Rousseau, a natureza humana, especialmente a natureza infantil, deveria ser respeitada em todos os sentidos. Rousseau recomendava a ginástica e os jogos porque, através dessas atividades, as crianças se autorregulavam e, se autodisciplinando, teriam mais condições de aprender os conteúdos dados em sala de aula. Dois médicos, ambos italianos, são representantes dos dois primeiros livros de educação física ou que recomendam os exercícios físicos para os homens daquela época.
Mercurial escreveu um livro chamado A Arte da Ginástica, o primeiro livro que indica exercícios físicos para todas as pessoas. Com relação ao segundo médico, ele utilizou os princípios de fisiologia para recomendar os exercícios físicos. Moço, um outro italiano, escreveu exercícios físicos para a juventude, recomendando a ginástica com fins terapêuticos. Outro grupo de artistas e de filósofos deu enorme contribuição à formulação da educação física como área de investigação, de conhecimento, de leitura e de aplicação. Eu estou falando dos dois artistas, os dois grandes artistas italianos, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Leonardo da Vinci escreveu 19 tratados sobre movimento. Um deles tratava especificamente sobre músculos e articulações. Toda a obra de ambos foi fundamentada na dissecação dos cadáveres, a análise da musculatura, das inserções musculares e todo o processo de formação do corpo humano propriamente dito. Todo esse estudo, toda essa análise foi interessantíssima para que eles pudessem pintar o que pintaram e esculpir o que esculpiram, patrimônio da humanidade até hoje. Agora eu vou falar sobre os métodos de educação física. Todos os 5 métodos que nós conhecemos hoje tiveram como influência todo esse grupo de pessoas que eu falei, os filósofos, os médicos e os artistas. E várias pessoas de diversos países se dedicaram a formular os métodos que nós conhecemos e de maneira adequada nos utilizamos dele para dar aulas de educação física, seja para o ensino fundamental, para o ensino médio ou até mesmo para o ensino superior. Garantem a qualidade de vida e, na visão do treinamento, garantem um esporte para aqueles que se destinem às altas performances. O primeiro método vem da Inglaterra. Esse método não foi utilizado no Brasil e dele pouco conhecemos. Eu estou falando do método inglês, formulado por Thomas Arnold. Esse método foi pensado e destinado aos meninos da elite das escolas públicas na Inglaterra. Ele se constitui pela ginástica individual, particular, a ginástica chamada ginástica analítica. Primeiro se faz braços, depois o tronco, depois as pernas. Uma vez aquecidos, uma vez formulada toda essa parte da aula, os alunos jogavam um jogo muito comum no Brasil, que é o futebol. O segundo método, bastante importante aqui no Brasil, é o método francês. Foi formulado por um militar espanhol radicado na França. O nome do autor do método é Francisco Amorós. Alguns interpretam como Amorró. Esse método consistia e consiste até hoje somente na ginástica, a ginástica analítica, feita por partes, como o método inglês. Primeiro braços, depois pernas, depois troncos, executado em filas ou fileiras, ou ainda sob a forma de colunas. Sua principal característica é ter um professor orientador à frente. Os meninos, os soldados franceses, executavam esse método de modo a ter aptidão física para a guerra, aptidão física para o combate. De modo a divulgar o método, Amorós reuniu todos os seus alunos em praça pública em Paris e fez uma exibição majestosa. Frente ao que ele mostrou e o progresso apresentado pelos seus pupilos, esse método foi estendido a todos os meninos franceses e tornou-se um êxito bastante grande, divulgando o nome da escola francesa e o nome de Amorós para todo o mundo. O terceiro método nessa descrição é o método trazido por Peter Ling. Ele e seu filho de mesmo nome formularam esse método na Suécia de modo a evitar a tuberculose e o alcoolismo que graçavam toda a população. O método sueco, visando saúde, era cumprido através de exercícios de ginástica analítica, mais uma vez a ginástica, feita por partes,
e praticada por toda a população. É interessante notar que esse método foi trazido pela princesa Leopoldina, quando ela veio ao Brasil, casando-se com Dom Pedro I. O último método, na verdade, é composto ou possui dois autores, que têm uma visão bastante diferenciada sobre a função da educação física. O primeiro deles é o método formulado por Götz Mütz. Ele é o pai da ginástica ou da educação física escolar na Alemanha. E essa educação física, fundamentalmente praticada de acordo com a ginástica formulada por ele, era feita através da ginástica sem aparelhos e a ginástica de aparelhos, tal como ela é usada na ginástica artística, chamada antigamente de ginástica olímpica. O método de Götz Mütz era um método bastante interessante, cuja função era a educação das crianças alemãs. Era um método pouco competitivo, dando aptidão física e se adequando à fase em que as crianças e os adolescentes se encontravam. O segundo método, que teve grande repercussão mundial, foi formulado por Frederick Young. É o método chamado método patriótico social. Nele consiste ou busca-se a aptidão física dos soldados, já que reunia, congraçava todos os elementos masculinos em função de uma única versão, a unificação da pátria. Foi bastante utilizado por muitos governos no século passado. Como nós podemos observar, todos os métodos, ou 4 dos 5 métodos, se utilizavam da ginástica analítica, com ou sem material. Entretanto, hoje, a educação física é mais do que ginástica. É uma atividade chamada gímnico-desportiva e congrega 5 conteúdos. A ginástica, já tradicionalmente conhecida, os jogos, os esportes individuais ou coletivos, a dança e a luta. A luta brasileira, ou o conteúdo historicamente constituído genuinamente brasileiro, é a capoeira. E é o que nós vamos ver agora. A capoeira é uma manifestação da cultura brasileira com característica muito peculiar. Ela é um misto de luta, jogo, dança, acompanhado com instrumentos tipo berimbau, pandeiro, atabaque, palmas e canto. É a maior amostra viva da cultura do nosso povo. A capoeira surgiu nos quilombos, porque existia uma polêmica se a capoeira era brasileira ou africana. Mas hoje se acredita que a capoeira é uma invenção do negro africano no Brasil. E em 1961, a capoeira foi considerada esporte e luta, e daí foi incluído na escola da Marinha e passou a ser da Federação de Pugilismo, Federação Brasileira de Pugilismo. Aí passou a participar de campeonatos e ser mais reconhecida. Hoje a capoeira faz parte da educação. Hoje ela está em vários, está no primeiro grau, segundo grau, nas faculdades, e reconhecida e está no lugar que merece. Hoje a capoeira se encontra em mais de 80 países. Você veja bem, a capoeira, além de tudo, ajuda muito esportivamente para o corpo, para a mente, agilidade. A pessoa necessita de um pensamento rápido, certo? Porque a capoeira ela desenvolve muito isso aí. Como ela é uma luta de pergunta e resposta, certo? A minha briga só acaba com você quando você não tiver mais resposta para mim na hora que eu estiver jogando com você. Então, é uma pergunta de corpo. Eu pergunto e você responde. Então, a capoeira é isso aí. E além dela fazer muito bem para o nosso corpo, para a nossa musculatura, ela é muito educativa. Na roda de capoeira existe um grande respeito, pelo menos nos ensinamentos dos grandes mestres, o respeito é a coisa mais importante, certo? Nós trabalhamos as crianças, então ela tem um grande respeito pela capoeira, porque o ensinamento faz com que ela tenha disciplina. Eu trabalho com crianças já há muito tempo e eu vejo a diferença que eles têm nas minhas aulas. Quando eles chegam e quando eles ficam aqui 1 ano,
6 meses, 2 anos, ele já está outra criança, ele pega uma disciplina bem diferente, cidadania, respeito pelo colega. Então a capoeira hoje está inserida no meio educacional. Em todas as escolas de primeiro e segundo grau, como eu já falei, na faculdade, hoje tem capoeira. Então é porque é muito importante, você pega muita agilidade, malícia, porque na roda de capoeira a roda é o mundo. E a gente tem que aprender nessa roda, porque isso aqui ensina tudo de bom. A capoeira é uma prática, uma atividade física genuinamente nacional. Ela reúne amigos para a prática físico-motora da atividade. Agora vamos às nossas dicas de estudo. A primeira dica de estudo que eu gostaria de deixar para vocês é o livro do professor Moacir Gadotti, História das Ideias Pedagógicas, da editora Ática. É um livro bastante interessante, no qual aparece a história das escolas, as tendências filosóficas nas quais a gente pode inserir a educação física. O segundo livro chama-se Uma Introdução à Educação Física, que é de organização do professor Alfredo Gomes de Faria Júnior, da editora Corpus. Esse livro dedica-se a detalhar todos os aspectos sobre a educação física no Brasil. Na aula de hoje, falamos sobre atividade física, educação física, conceitos e história. Através dessa aula, nós pudemos entender a construção da educação física através da história, passando a atividade física, sobrevivência, atividade utilitária, de recreação e a atividade física nos diversos períodos da humanidade. Eu quero dizer as primeiras civilizações, a Idade Média, o Renascimento e os tempos contemporâneos. Entretanto, também conversamos sobre a formulação dos 5 métodos de educação física, suas particularidades, seus autores e a sua importância para a educação física atual. Terminando, nós conversamos sobre os 5 conteúdos da educação física: a ginástica, a dança, os esportes, os jogos e, finalmente, a luta. Muito obrigada e bons estudos!